Em João 14, versículo 15, a gente encontra assim, ó, Jesus promete o Espírito Santo. O versículo 15: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Senhor, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com você, versículo 25. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Versículo 28. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. Então, essa passagem, ela fala, na verdade, Jesus vai preparando os seus discípulos justamente para a sua morte, né? Então, durante todo o evangelho, tem sempre uma passagem que ele vai preparando os seus discípulos para isso, né? De que ele ia morrer, de que ele iria ressuscitar e que depois seria derramado sobre eles o Espírito Santo. Então são várias as passagens, eu peguei essa específica. Então Jesus sempre vai preparando os seus discípulos para o que iria acontecer, que ele já sabia que iria acontecer. E ainda em João 16, a obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Cadê? Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho para não atrapalhar. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Então, mais uma vez, ele afirma, eu vou, mas eu volto. Vocês não vão me ver mais, mas eu volto para vocês. Então, Jesus entregou a sua vida, ele morreu por nós para salvar e nos limpar do pecado. Mas ele disse, eu vou, mas eu volto. E ele voltou justamente para os seus discípulos com o derramamento do Espírito Santo, que é justamente o dia de Pentecostes. Então, por que eu estou falando tudo isso hoje? Porque hoje é considerado, é celebrado, vamos dizer assim, pela Igreja Católica o dia de Pentecostes.
né? Então foi justamente o dia que Jesus, após morrer, 3 dias depois de ressuscitar, ele voltou para os seus discípulos, ele apareceu novamente para os seus discípulos, e depois ele ascendeu ao céu. Então, quando ele ascendeu ao céu, houve o derramamento do Espírito Santo. Porque antes, só quem tinha o dom de profecias, os dons do Espírito Santo, eram os sacerdotes, eram os profetas. Não era algo que era de acesso a todo mundo. Era somente os sacerdotes e os profetas que tinham esse privilégio, vamos dizer assim, de ter, né, de ser morada do Espírito Santo. Com Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou, e quando ele ascendeu aos céus, ele fez o derramamento desse Espírito Santo, ou seja, ele foi, mas ele enviou o conselheiro, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. E aí em Atos, capítulo 2, fala específico sobre isso. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A música não quer tocar, mas não tem problema. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em cada sua própria língua materna. Partos, medos e elemitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das paredes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretecentes, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. E aí no versículo 14, ainda em Atos dos Apóstolos, começa-se a pregação de Pedro, e ele fala assim: então Pedro levantou-se com os 11 discípulos, e em voz alta dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão as visões, os velhos terão os sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, pois tu não me abandonarás em sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida,
e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltados à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para que os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas, né? Que a igreja fala que foi a primeira colheita, né? 3.000 pessoas se renderam a Cristo nessa primeira pregação após o dia de Pentecostes, né? Então, como eu falei anteriormente, antes apenas os sacerdotes e os profetas tinham os dons do Espírito Santo, podiam fazer profecias, visões, tinham visões e sonhos. Jesus morreu, foi ao Pai, recebeu o Espírito Santo e ele derramou para todos os seus filhos, diferente de antes, para todos os seus filhos, todos os seus servos e suas servas, aqueles que creem e que se rendem, que aceitam, que o aceitam como seu Salvador. Em Paulo, em Efésios, Paulo também fala sobre isso. Então, assim, são várias palavras, várias passagens que reforçam a mesma coisa, esse derramamento do Espírito Santo na nossa vida, né? Porque assim como foi derramado nos profetas, e a partir dali eles começaram a pregar a palavra de Jesus, eles começaram a contar todas as maravilhas que eles tinham vivido, que eles tinham visto, que eles tinham recebido, e com a condução do Espírito Santo eles foram em cidade em cidade fazendo os mesmos milagres, curas, por onde eles passavam, depois desse derramamento principalmente. Antes eles fizeram isso com Jesus. Jesus ia passando pelas cidades e ele ia curando. Mas depois que Jesus morreu, por isso que ele fala lá em João: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas o Pai, o meu Pai, vai enviar o Espírito, o Conselheiro da Verdade. E eles continuaram curando, pregando e convertendo as pessoas por onde eles passaram, só que dessa vez sem o Jesus, mas com a presença do Espírito Santo. Em Efésios, Paulo fala assim, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo, porque é isto que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Justamente, os dons do Espírito Santo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e ungido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então, eu quis trazer um pouquinho dessas palavras hoje, para que a gente possa lembrar, né? A gente possa lembrar dessa promessa que a gente recebeu, desse amor que a gente recebeu, através, primeiro a partir de Jesus, que morreu por nós, e ele foi e ele enviou esse Santo Espírito, né? Então, eu sei que muitos hoje talvez nunca tenham sido batizados efetivamente no Espírito Santo, ou ainda muitos estão sofreram um certo esfriamento, né? Depois desse batismo. Então, muitas às vezes conhecem essa palavra, viveram esse primeiro amor, viveram esse derramamento do Espírito Santo, mas de certa forma, com o dia a dia, com as dificuldades, foi se afastando e foi se esfriando. Então, hoje é um dia especial no céu. Não hoje, como se fosse só hoje. Na verdade, o derramamento do Espírito Santo é feito todo dia, né? A gente tem que viver Pentecostes todos os dias, né? Então, hoje o convite é esse, para que, se você nunca viveu o batismo do Espírito Santo, essa doçura, esse amor, esse primeiro amor, que você se proponha a isso, a ter essa experiência de ser batizado, de ser derramado, de sentir esse Espírito Santo te invadir, do teu corpo arder, né? E principalmente aqueles que já passaram por essas experiências, mas é como se esse amor tivesse esfriado. Hoje é um bom dia para que a gente peça, né? Que a gente relembre, que a gente peça para que esse Espírito Santo venha, nos preencha novamente, faça arder novamente, faça queimar novamente dentro de nós. Que a gente viva ou reviva esse primeiro amor, né? Sinta essa alegria, a paz que excede todo o entendimento, os dons do Espírito Santo. Então é esse convite que eu queria hoje fazer a você com essas palavras. Eu amo esse louvor que eu acabei de colocar agora, porque ele fala muito sobre isso, né? Vem Espírito Santo, vem preencher a minha vida, vem fazer morada em mim, vem reacende tudo aquilo que esfriou, tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está sem vida. Vem, renova a minha força, renova o meu ser, renova a minha fé. Muitas das vezes a gente tem que pedir, né? E então eu vou deixar um pouquinho esse louvor para que a gente possa... A criança quer pentear o cabelo agora. Para que a gente possa clamar mesmo por esse doce Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que traz a paz. Não quer dizer que a gente não vai ter tribulação, não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade. Pelo contrário, a gente vai. E Deus disse isso, né? Que a gente teria tribulações, mas que Ele estaria conosco. Então é através do seu Santo Espírito que Ele faz isso, né? Então no dia de hoje eu convido você, na verdade, a pedir com fé,
Fala, vem Espírito Santo, renova o meu ser, vem fazer morada em mim, ou reacende esse amor, esse primeiro amor. Depois que tem meu cabelo, eu vou passar isso aqui. Você sabe essa? Não. Sabe não? Sério? Não, amor, peraí, Viva. Eu não tava falando. Um pouquinho, deixa eu só gente acabar ali. Eu não falei nada. Eu estava gravando. Esse vídeo aqui não machuca. Ó. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória. Ó, vai começar o refrão, você conhece. Quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar a quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Agora, ó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Dá um X.